ovo tiver 2 gemas, quer dizer que vai nascer 2 pintinhos? Bora entender. Primeiro que para uma galinha botar um ovo com 2 gemas, ela tem que estar com ciclo hormonal irregular, porque isso não é muito comum e não deveria acontecer normalmente. Dentro de um ovo existe uma câmara de ar, que basicamente é responsável por passar o oxigênio no desenvolvimento desse pintinho que tá ali dentro. Mas no caso de ter 2 gemas, ou caso 2 pintinhos ali dentro, essa câmara de ar não conseguiria fornecer oxigênio suficiente para os dois, o que faria com que tivesse muita dificuldade deles se desenvolverem, o que poderia não desenvolver nenhum dos pintinhos e eles acabarem morrendo ali dentro mesmo. Então para nascer um deles saudável já é muito difícil, para nascer os dois então é ainda pior. Mas sim, existem casos raros que podem acontecer isso. Só que caso isso acabe acontecendo, um dos pintinhos muito provavelmente pode acabar desenvolvendo alguma deficiência, né, e acabar não sobrevivendo com o passar do tempo, ou então na hora que o ovo chocar, apenas um deles já vai estar vivo e o outro não vai ter nem conseguido sobreviver. Então não quer dizer que um ovo com 2 gemas vai gerar gêmeas. Na natureza a gente costuma aprender que existem animais que são fêmeas e machos, porém, pra você que não sabe, alguns animais conseguem mudar de sexo. Parece loucura completa, mas realmente acontece, e existe até um termo pra isso, chamado de hermafroditismo sequencial. E alguns exemplos desses animais mais famosos nós temos o peixe-palhaço, algumas espécies de répteis como tartarugas marinhas e alguns lagartos, e também alguns tipos de rãs, além de outros animais como enguias, por exemplo. Mas obviamente essa mudança vai variar de cada condição, já que vai variar de condições adaptativas, condições genéticas, condições sexuais e de reprodução, ou até mesmo de condições de habitat natural. Já que eu te dei essa informação que muito provavelmente você não sabia antes, podia deixar o like aqui para dar aquela fortalecida pra nós, né? Muita gente acha que é mentira e que não existe, mas as plantas carnívoras realmente existem e sim, elas conseguem se alimentar de outros seres vivos, mais especificamente de insetos. Mas como que uma planta carnívora consegue se alimentar desses insetos? Os meios mais comuns que elas usam para atrair esses insetos é através do néctar que elas possuem e também de odores químicos que elas soltam ali que acabam atraindo eles. E existem alguns tipos diferentes de plantas carnívoras com armadilhas diferentes para comer esses insetos. Existem algumas que possuem armadilhas adesivas, em que basicamente os insetos tocam nelas ali e acabam ficando presos por conta de armadilhas pegajosas no corpo da planta carnívora. Algumas delas têm um formato parecido como se fosse uma jarra, em que dentro dela tem um suco gástrico ali, que quando um inseto entra dentro ele acaba sendo digerido e dissolvido vivo. Mas a mais comum que todo mundo conhece é aquela que tem uma espécie de boca, que acaba fechando quando o inseto entra em contato com ela. Além de outros tipos de armadilhas que outras plantas carnívoras também utilizam. Mas todas elas vão utilizar um sistema de enzimas digestivas que elas têm ali no corpo delas, que vai acabar dissolvendo e absorvendo os nutrientes daquele inseto que ela comeu. E o que acaba não sendo digerido, por incrível que pareça, elas conseguem até jogar fora. Graças a Deus elas não atacam seres humanos como a gente vê em filmes, por exemplo. Uma coisa que muita gente acha que é assombração ou algum espírito é quando os móveis da sua casa misteriosamente começam a estalar, principalmente à noite. Mas por que é que isso acontece? Isso realmente é um espírito? Pode ficar de boa, que existe uma explicação para isso. Na verdade, acontece por conta de um fenômeno chamado de expansão térmica. Basicamente, isso é influenciado principalmente por conta da temperatura. Por exemplo, os móveis das nossas casas, principalmente de madeira e metal, durante o dia, quando a temperatura está mais alta, acabam se expandindo um pouco. Só que quando essa temperatura acaba baixando, que é principalmente à noite, quando a temperatura e a umidade são menores, acaba fazendo com que esses móveis contraiam, fazendo com que eles deem esses estalos. Então pode ficar de boa, que não é nenhum espírito assombrando a sua casa não. Pelo menos a gente espera que não seja, né? Ao longo da história da humanidade, nós tivemos diversos impérios gigantescos e conquistadores que dominavam territórios pelo mundo todo, colonizando terras e terras. Mas afinal de contas, qual desses impérios ao longo da história foi o maior de todos? A resposta para isso é o Império Britânico. Basicamente, no seu auge, o Império Britânico chegou a ter cerca de 1/4 de todo o mundo dominado para si. E eles chegaram a dominar regiões em todos os continentes do mundo. Então, além da Europa, eles tinham domínio sobre a América, sobre a África, na Ásia e também na Oceania. E todo esse império durou cerca de 414 anos e ao ponto que entre 1815 e 1914 ficou conhecido como o século britânico, de tão imponente que esse império foi. E o derradeiro fim desse império foi em 1997, quando devolveram Hong Kong para a China. Você sabia que existe uma planta que explode só de tocar nela? Bom, esse
Esse é o caso do pepino do diabo, também conhecido como pepino explosivo. Basicamente, quando esse fruto amadurece, qualquer tipo de toque pode gerar uma dispersão explosiva, fazendo com que as sementes sejam arremessadas por aí. E esse mecanismo de dispersão explosiva em alta velocidade faz com que as sementes desse fruto acabem sendo proliferado por aí na natureza. Mas não é só esse pepino que tem esse mecanismo não, existem outras plantas que têm esse mecanismo também, como a árvore dinamite e o bálsamo saltador também. Pô, uns nomes maravilhosos também, né? Mas me diz aí, você teria coragem de explodir esse pepino só pra ver qual é? Uma coisa é certa sobre a humanidade: o ser humano adora colocar a própria vida em risco. E esse cara chamado Eben Byers, um belo dia resolveu ter uma ideia muito boa na cabeça dele. Para contextualizar, ele era um certo atleta que trabalhava no ramo industrial e também era rico e socialite na época. E um belo dia ele estava fazendo uma viagem e acabou se machucando durante essa viagem, caindo da cama e deslocando o braço. Foi aí que um médico indicou um suposto remédio milagroso para ele, chamado Raditor. Ele então ouviu a ordem do médico, tomou o remédio e simplesmente a dor dele desapareceu por completo. Só que esse remédio era basicamente rádio diluído em água. E para você que não tem muito conhecimento sobre química, o rádio é um elemento extremamente radioativo. Só que o Eben Byers acabou ficando viciado nesse remédio e começou a consumir ele bastante. Só que isso trouxe consequências muito ruins para ele. Além de amenizar aquela dor no braço, ele acabou perdendo outras partes do corpo. Então ele começou a perder peso, perder cabelo, perder os dentes, até a mandíbula dele ele perdeu. E infelizmente ele acabou falecendo aos 51 anos e teve que ser enterrado em um caixão de chumbo por conta da grande radiação que tinha no corpo dele. E por conta desse ocorrido com o Eben Byers, esses remédios de radiação como o Raditor acabaram sendo proibidos com o passar do tempo. E para mais conteúdos como esse, não esquece de curtir, comentar, compartilhar e seguir a gente para mais, viu? Um abraço! Todo mundo já deve ter tido pelo menos um déjà vu ao longo da vida, ou como os franceses gostam de dizer, déjà vu. Mas como nós somos BR, não vamos falar do jeito nosso. Nada mais é do que aquela sensação de ter vivido aquele momento. Só que como que isso acontece? Por que a gente sente isso? Basicamente, quando a gente passa por alguma situação, ou escuta alguma coisa, ou vê alguma coisa, o nosso cérebro faz uma rápida busca na nossa memória para fazer a interpretação correta daquela situação. Só que às vezes pode acontecer um certo atraso e o seu cérebro achar que já viveu aquele momento, sendo que não tem nenhuma lembrança daquilo. Mas esse atrasozinho na interpretação do cérebro ainda não existe uma explicação para isso. Mas uma explicação bem plausível é que o cérebro talvez tente assimilar com situações parecidas que você já viveu ou já viu. Talvez você ouviu uma música ou um filme, tem uma coisa parecida ali. Então ele tenta assimilar aquilo como se você já tivesse vivido aquele momento, mas é só parecido. Então se você tiver um déjà vu, você não viveu aquele momento. É só uma falhazinha na Matrix. Em algum momento da sua vida você já deve ter visto essas belas imagens disso aqui. E esse fenômeno espetacular do universo se chama nebulosa. Mas como é que isso se forma e o que exatamente é isso? Ela nada mais é do que uma nuvem de poeira e gás formada no espaço, sendo composta principalmente por hélio e hidrogênio. E a grande maioria das supernovas são formadas por causa da explosão de uma estrela supermassiva, quando está chegando o final da vida delas. Quando ocorre essa explosão de uma estrela supermassiva, chamamos o processo de supernova. E essa supernova, ao explodir, libera uma gigantesca quantidade de poeira estelar, podendo formar uma ou mais nebulosas. Elas podem ter diversos tamanhos e formas. E existem 4 tipos de nebulosas: as nebulosas de emissão, reflexão, as escuras e as planetárias. E vamos combinar que essas nuvens cósmicas de poeira estelar são belíssimas.